Sim, senhor, sim, senhora. Ela vai caminhar até o telão, atravessando aqui a quebrada de Pedro Duran. Estou com Pedro Duran e Clarissa Oliveira, para a gente poder mostrar para vocês aqui a pesquisa da Real Time Big Data, que mostra o empate técnico quando a gente considera a margem de erro, tá bom? Porque sempre tem a margem de erro, que aqui no telão, por exemplo, aliás, dessa pesquisa é maior ainda, de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, você pode considerar todo mundo que pode estar com mais 3 ou menos 3, tá bom? Essa nova pesquisa mostra, portanto, Pablo Marçal, do PRTB, com 21% das intenções de voto, aparecendo em primeiro lugar nesta pesquisa. Na sequência, a gente tem Ricardo Nunes, do MDB, com 20%, segundo lugar. E também com 20%, a gente tem Guilherme Boulos, do PSOL. Se considerar, portanto, a margem de erro, a gente vê 18% para Pablo Marçal ou 24%, ou seja, se distanciaria ainda mais do segundo colocado, né, Clarissa e Pedro? Ou a gente teria aqui também 17% para Ricardo Nunes ou 23% para mais ou para menos, e Guilherme Boulos. Se vocês... Clarissa, eu fiquei tão distante da Clarissa, só parece que é imenso. Olha só, solução. Gente. Isso. Deixa, o Pedro não dá mais, entendeu? Vamos só conversar de brincadeira. Pedro, também te amamos. Você apostaria que essa margem de erro está mais pendendo para onde? Não dá para saber, Elisa, não dá, porque quando a gente está trabalhando com uma pesquisa que trouxe aí um fator de novidade, que é Pablo Marçal, é muito difícil a gente fazer um comparativo com os cenários anteriores. A evolução, claro, ela é relevante, ela é muito importante. Obviamente denota um crescimento muito expressivo de Pablo Marçal, mas a gente não consegue fazer apostas sobre a margem de erro justamente porque tem um elemento novo aí que embolou todo o quadro. Eu acho que não dá para arriscar a respeito de margem de erro. É claro que a gente tem que levar em consideração o fator numérico, querendo ou não, numericamente, ele está à frente quando ele estava lá atrás, quando se iniciou a discussão a respeito dessa eleição. Atrás, né? Então, esse crescimento aí astronômico dele é obviamente relevante. Tem sim possibilidade de ele de fato estar na frente mesmo com a margem de erro. É uma questão que a gente só vai conseguir avaliar com um pouco mais de cuidado quando decantar um pouquinho esse fator de novidade, Elisa. E pelo menos aqui no live das pesquisas que a gente exibe, a gente trabalha com várias pesquisas. É a primeira vez que eu vejo aqui Pablo Marçal figurando em primeiro lugar, né, Pedro Duran? Nessa pesquisa da Real Time Big Data. Eu fui deselegante, eu não citei aqui também nossos parceiros. É da RTBD com a Record, tá? É a primeira vez que ele figura aqui em primeiro lugar. E é uma coisa assim, eu não sei se em outro momento da história da eleição para a Prefeitura da cidade de São Paulo, nós já vimos 3 candidatos tão empatados desse jeito, sem muita, por enquanto, sem ter como ver direito o futuro, né, Pedro? No meio do caminho já aconteceu algumas vezes de ter um empate maior. A eleição de 2016, por exemplo, que tinha Dória, Haddad, Russomano... Outras figuras também já circularam, já passaram por aí. O que me parece ser é um cenário provisório. Me parece, não sei se a Clarissa tem a mesma opinião. Me parece um cenário provisório. Para quem você acha? Que se você citou o Russomano, que depois o Russomano, né, desidratou, ele viveu um momento e depois desidratou. Quem será que é o... Então, quem vai sobrar aqui, será? O que está acontecendo com o Pablo Marçal foi o que aconteceu com o Russomano. Ele sobe nas pesquisas, muitas começa liderando e aí depois acaba baixando. A questão é se Pablo Marçal vai desidratar como o Russomano desidratou ou se vai cristalizar esse voto. Porque agora, Elisa, começam 2 movimentos. O eleitor ainda está descobrindo, está pesquisando sobre os candidatos, está tentando entender quem são, o que eles apresentam e tudo mais. Então agora vai ter parte dos eleitores que vai dizer assim: eu sou Pablo Marçal, meu voto vai para o Pablo Marçal. E aí vão escolher o candidato do PRTB e não vão abrir mão dele até a eleição. Com unhas e dentes. E vai ter um outro pedaço do eleitorado que vai enjoar do Pablo Marçal, que vai falar, não era bem isso que eu queria. Por quê? Porque a campanha dos opositores dele contra o Pablo Marçal está muito forte. Então, isso vai atrair a rejeição de parte desses caras que talvez estejam apoiando ele. Vai revelando coisas que às vezes a galera vai pensar, puxa... Até pensei em votar nele, mas agora não quero mais. Sim, para qualquer A questão é saber qual é a proporção de cada grupo de eleitorado. Se esse eleitor que vai cristalizar o voto no Pablo Marçal é significativamente maior do que aquele que eventualmente pode desistir. E se ele vai continuar sequestrando o voto dos outros candidatos. Porque
Tem os outros que estão no resto da pesquisa que também tem uma fatia significativa ainda de votos que podem migrar. Perto do primeiro turno, Clarissa me corrige se eu estiver errado, você tem o movimento do voto útil. Então, num cenário embolado como esse, o eleitor que quer tirar determinado candidato, que tem a rejeição contra um candidato, vai usar o voto útil para tentar apoiar o que tem mais chance de derrotá-lo. Isso vale para qualquer um. Ou seja, a próxima página que a gente mostra aqui da pesquisa, essa mesmíssima pesquisa, tá, mas com os demais candidatos, é daqui que a gente pode ter esse voto útil, Clarissa? Deixa eu citar aqui, inclusive, o Tabata Amaral do PSB com 9%, José Luiz da Atena do PSDB com 8%, ou seja, tecnicamente empatados, né? Considerando a margem de erro. E, bem, bom, considerando a margem de erro, inclusive, a Marina Helena poderia estar com 6% e o da Atena com 5%. É que aqui é menos provável quando a gente fala desses candidatos. Marina Helena do Novo com 3%.